O outro tema que eu gostaria de falar também é sobre o ultrassom morfológico, né? Esse ultrassom morfológico ele já é feito na metade da gravidez. O ideal seria que ele fosse realizado entre a 18ª e a 24ª semana de gravidez nessa primeira avaliação. Esse é um exame já um pouco diferente. Aqui nós vamos procurar verificar ou diagnosticar alguma malformação existente no feto. Então, no primeiro momento, no início da gravidez, nós procuramos classificar se o neném tem doença genética ou não. Ocasionalmente, detectar alguma malformação. Nessa fase, na segunda metade, nós vamos detectar se existe alguma malformação. É importante que se faça esse exame? Sim. Por quê? Porque, da mesma forma que no primeiro trimestre, aqui a detecção de malformações também vai obviamente, significar que aquele feto tem uma situação mais ou menos grave. Então, algumas malformações são muito graves e que vão implicar numa pouca chance ou quase nenhuma chance de sobrevivência desse feto. Por exemplo, uma anomalia de Bodenstock, uma brida miniótica que pode levar a malformações grosseiras, uma hérnia diafragmática congênita, que é uma doença que tem correção cirúrgica, mas que tem uma mortalidade alta, em torno de 50% dos fetos portadores vão falecer dessa hérnia, por levar a hipoplasia do pulmão. O pulmão não consegue crescer direito e quando ele nasce ele não tem como para respirar. Então um ponto é esse, é tentar diagnosticar quais são as malformações consideradas letais. Uma vez detectadas essas malformações, a gravidez já tem um prognóstico definido, já se sabe que aquele feto não vai ter chance de sobreviver ou vai ter uma chance mínima de sobreviver. No segundo ponto, detectar aquelas malformações que podem ter progressão, elas podem agravar, podem piorar durante a gravidez. Isso tem uma implicação importante. Qual é? À medida que o feto piora, nós podemos estar diante de algumas situações. Em algumas situações, nós poderemos tentar tratar esse feto ainda durante a gravidez para tentar permitir que esse feto chegue próximo ou até os 9 meses e tenha um parto já com menor risco, que ele seja menos prematuro ou pouco prematuro e tenha também uma chance melhor de sobrevivência, né? Ou então, na impossibilidade de tratamento, havendo uma piora importante daquele feto em decorrência daquela malformação que está piorando, está aumentando o problema, pode ser necessário muitas vezes a antecipação do parto, permitindo dessa forma também melhorar as chances de sobrevida desse feto, né? Então vamos recapitulando, né? Essa é a importância das malformações. Nós podemos determinar já uma situação que o feto vai ter uma chance muito pequena ou em algumas situações não haverá chance de sobrevivência. Então você já define o resultado daquela gravidez. Em algumas situações, determinar a necessidade de tratamento ainda dentro da gravidez, durante o feto, ainda dentro do útero, nós podemos tratá-lo, ainda que seja, na maioria das vezes, não um tratamento corretivo, mas muitas vezes um tratamento chamado paliativo, visando apenas criar condições para que essa gravidez chegue ao 9º mês e o feto não nasça prematuro, né? E outro ponto importante associado a esse quadro das malformações é: quanto mais malformações o feto apresentar, maior a chance dele ter uma doença genética e, obviamente, também maior a gravidade. Então, pode ocorrer uma situação onde, no começo da gravidez, o feto foi classificado como um baixo risco pelo exame da nuquinha e, num segundo momento, verificaram-se várias malformações e esse feto volta a ter uma chance maior de doença genética. Nesse caso também poderá ser feito estudo genético. Não é uma situação comum. Normalmente o feto já vem com o sinal lá do começo da gravidez, no 3º mês, e no ultrassom morfológico a gente detecta as malformações, né? Mas ocasionalmente pode acontecer, ou ainda na situação onde a mãe perdeu a chance de fazer o exame da nuquinha. Naquele caso ele não teve esse exame, você não tem informação. E nesse momento, na metade da gravidez, o exame morfológico pode ser o que vai nos orientar quanto a maior ou menor possibilidade de existir uma doença genética.